Boa noite, pessoal. Luiz Felipe de Sá na área. Vamos para nossa análise semanal. Esse vídeo, ele costuma ser um pouquinho mais longo do que as nossas análises diárias, que eu pego um pouquinho mais profundo e um pouco mais macro as nossas regiões durante a semana, né? E ao longo da semana a gente vai só fazendo ajustes finos para as nossas regiões, tá bom? Então, normalmente eu tendo a apagar tudo aqui e começar do zero. É bem legal esse vídeo porque vocês vão entender como eu faço e começo as minhas análises, beleza? Lembrando a todos, aqui na descrição eu vou deixar o link, tá, para o evento Jornada da Consistência. É um evento que eu faço gratuitamente, tá? Vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de junho, semana que vem. E esse evento eu vou mostrar tudo do zero para vocês sobre Smart Money. Lá dentro eu quero mostrar que é possível você ser consistente e lucrativo com day trade, beleza? Bom, vamos lá, sem enrolação, começar com o nosso mini índice aqui. Na sexta-feira ele ainda renovou fundo e depois deu essa barra de ignição gigante. Inclusive teve uma entrada no 1 minuto, tá? Justamente aqui. Só deixa eu mostrar para vocês essa entrada antes da gente fazer essa movimentação. Olha que bacana. Mercado, tá? Perdeu fundo. O que você precisa esperar quando o mercado perde fundo? Uma quebra de estrutura, né? Aqui ele quebra até faz uma quebra até nos 5 minutos. Essa quebra que é super saudável, tá? E aí o que ele faz? Ele cria uma referência pra gente. Olha que bacana. Lá no 1 minuto, quando você visualiza, o mercado cria toda essa região de liquidez interna, né? E valida para você, por exemplo, este POI com este POI. O que é a ideia aqui? É você fazer a sua entrada. Você tem a opção de colocar o stop curto ou o stop no final do movimento. Você fica muito mais seguro, tá? Você evita uma violinada aqui, tá? Primeiro alvo sempre topo, né? E mercado foi reto, né? Ele foi reto lá para o segundo alvo. Deixa eu só mostrar o segundo alvo para vocês. Segundo alvo, a outra extremidade, foi aqui. Então, olha que sua entrada foi próxima a essa região. Olha aqui seu segundo alvo, 900 pontos, tá? Quem conseguiu carregar para o terceiro alvo, ó, foi lá na outra ponta de liquidez, 1.270 pontos praticamente. Muito boa superação. Bom, então vamos começar aqui no nosso H1. O que é interessante aqui, galera? Toda essa estrutura, olha aqui, a gente estava com esse último rompimento. Se vocês repararem, ó, esse último rompimento, certo? Esse último rompimento gera essa referência. Essa referência não mitiga, dá uma acumulada aqui, ó, ele cria micro referências aqui dentro, né? Que a gente fala disso também. Mas ainda, deixa eu apagar então tudo aqui interno, né? Ó, você vai descendo essa referência, ajustando ela, tá vendo? Então assim, as pontas de liquidez de H1, onde estão? Você tem esta ponta, você tem esta ponta e você tem esta ponta. Então tudo isso aqui é liquidez. O mercado pode fazer isso, isso e isso. Ou seja, nós temos 3 pontos de possíveis vendas. Qual é a melhor venda? Sempre quando você vende mais caro, óbvio, tá? Mas como a gente está olhando extremidades macros aqui, cara, um trade daqui até aqui, ó, já te paga um 3 para 1, tá entendendo? O que é a minha intenção aqui? Quando eu vendo nessa região, que não tem problema, após essa liquidez o mercado tende a descansar. Ou seja, ele tende a fazer essa volta. Eu não quero carregar esse trade daqui até aqui, por quê? Porque o mercado ainda não chegou na minha região mais cara. Se eu estivesse vendendo por aqui e quisesse fazer uma operação mais longa, eu poderia carregar até aqui. Mas o mercado ainda ele pode estar fazendo essas movimentações, ó, até chegar numa região de prêmio mais cara. Por isso que essas vendas que vocês vão fazer aqui, ó, essa ou essa ou essa, ela tem que ser 2 para 1, 3 para 1. Tudo depende do risco retorno ali. Eu não sei quanto que vai dar de stop agora. Daqui a pouco a gente mede. Mas a gente não vai estender tanto esse alvo, porque a gente só vai pegar uma correção de uma pernada interna, né? Que seria uma pernada de alta que está rompendo um topo. A gente vai pegar essa correção, ó. Então a gente quer pegar esse movimento, não esse movimento, porque o mercado ainda não quebra estrutura para baixo, tá bom? Quando eu caio nos 15 aqui, o que a gente começa a entender? Podemos ir para o 5 direto, tá?
A gente começa a entender que o mercado está quebrando estruturas e está criando uma referência altista, tá? Então a gente tem essa estrutura aqui sendo criada. Inclusive, olha que legal, a gente tinha liquidez criadas e o mercado vem fechar um imbalance aqui, ó, para fazer uma movimentação de expansão. Tá? O que é interessante aqui que a gente pode deixar para amanhã? Tá? Então, aqui, ó, aquelas vendas que eu falei para vocês estão aqui, ó, após esse topo, tá? Após esse topo, a gente tem, por exemplo, este POI, ó. Ó que bacana, ó. Aqui eu tenho pavis, provavelmente eu vou ter que achar uma região num minuto aqui. Mas, o que você pode esperar? Você pode esperar uma confirmação, o mercado vir forte, voltar forte. Essa volta forte, você passa por um minuto, tenta vender ele aqui, para sair aqui, ó, para depois o mercado vir, tá? Então, o que a gente, por enquanto, o mercado está onde? O mercado está numa região, né, lá macro de desconto, e aqui está o desconto. Lembra, a intersecção dessas duas regiões, elas são importantes. Então, o que a gente vai buscar? Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, assim, o mercado está deixando esse último topo descendente, tá? Tá. O que a gente vai chamar isso aqui de choque, certo? Então, o que é isso nos 5 minutos? Provavelmente, num minuto, a gente já tem um choque aqui. Onde eu tenho liquidez interna, eu vou ter aqui e eu vou ter aqui, ó. Tá vendo? Todo, ó, 1, 2, 3. Tá vendo que tem uma acumulação aqui? Então, tudo isso aqui é liquidez. Ou seja, o mercado amanhã, ele pode abrir aqui, tomar essa liquidez para fazer essa movimentação até essas regiões onde a gente quer vender, tá? Então, a gente pode esperar essa primeira movimentação. Então, se a gente cair para os 2 minutos aqui, ó, cara, essa barra aqui ela é bem bonita, ó, tá? A gente chama essa barra de sell to buy. Então é interessante que quando você entrar nessa região, tá vendo essas duas regiões, ó, você entre abaixo da liquidez e que seu stop fique aqui abaixo, pelo menos desse último order block. Então, por exemplo, você vai ter uma entrada aqui, ó, na metade desse AB, com um stop aqui de 150 pontos. Tá? É uma possibilidade. Ah, tô achando caro o stop. Entra mais barato com um stop menor, ó. 120, 100 pontos. Ah, eu quero entrar, como é uma operação um pouco mais arriscada, quero entrar com um stop menor. Então, desce mais sua ordem e mantém o stop aqui. Certo? Porque assim, aqui a gente não sabe onde a gente vai parar. Pode ser que o mercado faça isso aqui, ó. Tuf, tuf. Eu gosto, né, de pegar o order block e colocar minha ordem na metade dele. Porque eu fico no meio termo. Eu não fico entrando muito caro, porque meu stop alongar muito. Eu não fico entrando muito no fundo também, com chance de eu ficar fora do trade. Então eu fico no meio termo. Aqui não tem regra. Ah, se você consegue entrar aqui na ponta da liquidez e pôr stop saudável, é o melhor ponto. Porque a chance de você ficar fora do trade é zero aí, tá? Agora, se você economiza muito, põe aqui, pode ser que o mercado só faça isso, ó. Aí você fica de fora. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com essas estruturas aí, beleza? Ah, e lembrando, galera, antes de continuar, muita gente está vindo me perguntar sobre a comunidade, tá? Essa semana eu vou falar mais sobre a comunidade, vou mostrar para vocês como funciona a comunidade em si. Lá dentro, você paga uma mensalidade, você tem acesso a tudo. Sala ao vivo, aulas ao vivo comigo, aulas gravadas e tudo mais. É uma plataforma onde você tem acesso a tudo. E eu quero falar mais sobre essa comunidade com vocês ao longo dessa semana, tá? Por quê? Porque no final do evento que eu vou fazer semana que vem, eu vou abrir vagas para a comunidade, tá? São novas vagas aí, beleza? Show de bola. Então, essa é a primeira estrutura que a gente tem, certo? Uma outra possível estrutura, a gente tem aqui, deixa eu voltar pro gráfico de 5 minutos. Então tá vendo aqui esse imbalance todo? Aqui nos 2 minutos eu marquei um order block, tá? Ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Marquei esse cara aqui. O que eu posso fazer? Nos 5 minutos esse order block, ele é o pavio todo aqui, ó. Então, utilizando essa liquidez, a gente também pode pensar numa possível compra aqui.
stops mais ou menos de 100 pontinhos, é uma possibilidade, tá? Lógico que a gente tem a manipulação de fundo aqui, essa é a principal liquidez nossa, do H1. Quem quiser esperar essa manipulação é a melhor situação, só não é garantido que o mercado vai chegar lá, beleza? E aqui temos regiões vendedoras, essa primeira, essa segunda, tá? Quando eu tenho duas pontas de liquidez aqui assim, eu gosto de entrar mais caro, né? Um pouco mais conservador. Então eu espero tomar essas duas liquidezes e entro aqui. Ou espero uma confirmação, tá bom? E lembra, se você vai entrar aqui, seu stop tem que ficar em cima daqui. Se você vai entrar aqui, seu stop tem que ficar em cima, sempre em cima da outra liquidez. Beleza? Essa é a estrutura que a gente tem para o índice amanhã, tá? Aí, ao longo da semana a gente vai falando, porque eu não sei se o índice vai chegar nessa estrutura aqui. E aí ele vai entrar numa região de prêmio interessante macro. E aí a gente tem pontos de interesses aqui, tá? É necessário marcá-los também. Não vou marcá-los ainda, tá? Não sei como é que vai ser, se o índice vai trabalhar aqui dentro. Caso o mercado entre para cá, a gente começa a traçar nossas regiões, beleza? Gráfico de 15 minutos aqui, dólar. Não, vamos começar numa hora. Nosso dolinha, grande dolinha. O que é interessante aqui? Vou apagar um pouco de coisa. Deixa eu apagar meus alarmes aqui, galera. Deixa eu voltar no índice aqui e deixar esse alarme aqui só, tá? Beleza. Gráfico de 60 minutos. Bom, dolinha. O que aconteceu aqui? Ó, a gente teve esse último rompimento dele, ó, que a gente chama de boss. Esse cara aqui, ele traz uma estrutura altista aqui, ó. Então, a estrutura macro que a gente vem trabalhando dentro do dólar é essa, tá? O mercado já vem tomando uma ponta de liquidez, entrando para a região mais barata aqui. Onde estão as pontas de liquidez do H1 nosso? Temos essa ponta, esta ponta, essa ponta aqui que está bem bonita, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Essa aqui já foi tomada, é interessante só deixar marcado, ela já foi tomada. Mas por que é interessante? Que o mercado vem no movimento de expansão, toma liquidez para expandir novamente a princípio. Então, quando a gente cai aqui para os 5 minutos nossos, o que é interessante? Olha aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 toques aqui. Isso aqui a gente chama de equal highs. São topos iguais, tá? O que isso é interessante pra gente? É um ponto de liquidez muito forte. O que pode trazer pra gente uma possível venda aqui nessa estrutura, ó. Tô botando no minuto para eu achar meu order block. Aqui, ó. Então, o que traz uma possível venda aqui para mim. Então, essa região é a melhor região vendedora nossa do gráfico, beleza? Tomada de liquidez e execução de venda ali. Lembra, vendeu aqui, stop em cima da outra liquidez, beleza? Tá, legal. Tomada de liquidez, olha o que o mercado começa a fazer. Quebras de estruturas para um movimento altista. Então, o mercado vem criando essa referência secundária, né? O que a gente tem? Ponto de liquidez interno, né? E validação de pós. Então, por exemplo, eu tenho um pós aqui, ó. Ah, Luiz, mas ele está numa região de prêmio. Ele está bem em cima dos 50. O 50, ele é uma região, tá? Não usem ele como um ponto. O importante é ter essa liquidez aqui. Então, assim, o dólar ele já começa a ser validado em possíveis regiões aqui, tá? Você tem outras regiões lá mais abaixo também. Aqui é interessante que o mercado crie liquidez antes da execução. Então, criação de liquidez antes da execução, tá? Então ele também é uma região compradora, tá? Onde temos pontos de liquidez interno aqui também. Então assim, se o mercado estiver vindo reto, você não executa aqui, você executa aqui, ó, é a melhor região. Ou melhor, isso aí você tem que tentar, né? Você vai ter essa região, é necessário tentar,
porque você tem o freio da liquidez aqui, ou então essa aqui, ó, né? Quando ele toma essa, eu executo essa, se me estopar, eu não saio batendo risco aqui, eu espero a confirmação, ou de candle, né, num tempo gráfico de 5 minutos, ou de quebra de estrutura, e aí a gente entra por confirmação, certo? Então isso é interessante também, você ter esses modo operante, né, saber se você vai executar a confirmação, risk entry ou coisa do tipo, beleza? É importante você ter isso em mente, o que fazer, tá ok? Então, ó, essas regiões aqui também abaixo são mega interessantes também, tá? Pra gente vender, eu quero vender aqui, tá? Assim, a gente tem liquidez aqui, tem um imbalance aqui, ó, dá uma possível venda aqui. O que a gente pode fazer? Usar isso aqui talvez como alvo na compra? Vamos deixar ele marcado, tá? Eu vou deixar marcado, mas eu vou deixar um cuidado. Possível alvo. Não é para sair vendendo aqui. Aqui a gente sai vendendo só se ele der confirmação, quebras de estrutura nos 5 minutos. Beleza? Show de bola. Nosso euro, né? Nosso euro, gráfico de 60 minutos. Cara, essa barra de ignição aqui no 4 horas, né? Se você olhar, foi a última onda que veio para trazer esse rompimento. Então a gente está nessa estrutura, né? Marquei esse ponto de liquidez aqui, podemos mantê-lo, porque aqui vai trazer possíveis regiões vendedoras para a gente, certo? Possíveis regiões vendedoras. Mercado aqui no time frame menor. E olha que interessante isso aqui. A gente até comentou disso lá na sala, né? O mercado deixa um fundo, né? E olha aqui, o que eu queria trazer para vocês. Esse aqui. O mercado deixa um fundo e a gente faz essa divergência aqui, ó. A gente chama isso de Judas Swing. É um rompimento falso. Mas o mais interessante de tudo isso é esse rompimento e como ele faz essa formação. Barra de ignição vendedora, barra de ignição compradora. Essa formação de duas barras me traz que isso aqui era uma tomada de liquidez muito forte, que é um fundo falso, né? Foi só manipulação aqui do institucional. Então, quando eu trago para os 15 minutos ou 5 minutos, que seja, nosso tempo gráfico operante, né? A gente consegue ver nitidamente essa movimentação e ele vai me trazer uma possível entrada de confirmação. Aqui seria o risk entry e aqui a gente vai buscar a nossa confirmação, tá? Olha que bacana, a gente tem aqui nosso ponto de liquidez, bem aqui nessa margem dos 50%, a gente tem um ponto de entrada de confirmação. Então, ó, essa movimentação aqui, ela é bem bacana pra gente aí no euro, tá? Lógico que você não tem só ela, né? Você pode reentrar lá no fundo também. Não sabemos onde o mercado vai parar, mas aqui é uma entrada bem interessante pra gente. Já deixei até o alarme aí. Beleza? E lá em cima, né, já está marcado nossas regiões também vendedoras. GBP, quando a gente traz aqui para 4 horas, praticamente, né, a gente perde essas estruturas, né, de pontos de liquidez. O mercado dá uma barra de ignição também vendedora, uma compradora. Essa barra não é maior que a vendedora. Não sabemos se isso é uma ponta de liquidez. O que dá pra gente entender é que o mercado, com essa onda, ele rompe essa estrutura, o que pode ser um choque lá no macro. Ele cria uma estrutura nova e, de qualquer maneira, estamos trabalhando numa região de desconto, ou seja, estamos trabalhando numa região compradora. Então a gente vai comprar aqui, é nítido, tá? Quando a gente cai aqui para 60 minutos, né, ainda não tivemos quebra de estruturas, tá? Deixa eu apagar um pouquinho de coisa aqui. Tá, não tivemos quebra de estruturas. Quando a gente cai aqui para o nosso 15, o mercado faz uma acumulação, né? E estica o movimento. Ainda não tivemos quebra de estrutura. Você pode ver nitidamente que o mercado faz topo descendente, topo igual. Ele está meio que numa fase de acumulação aqui. O ideal seria ele quebrar essa estrutura dos 15 primeiro. Então ele fazer isso, ó. Rompe,
Onde está a liquidez? Ó, 3 fundos iguais. A gente tinha um equal lows. Ó, e perfeito isso aqui, perfeito. Por quê? Porque você vai ter a tomada de liquidez de um equal lows. E olha aqui que você tem aqui abaixo do equal lows um fair value gap. Sua execução está aqui. Sua execução está aqui. Stop lá embaixo, se possível. Tá? Ah, Luiz, ficou caro esse stop. Igual ficou 160 pontos. 16 pips aí pra gente. Então você vai ter que vir com o stop aqui na barra de ignição. 8 pips. Já diminui pela metade. Tá? O ponto mais importante sempre pra gente é o stop, tá, galera? É o stop. Certo? Então sim, tem que caber dentro do seu operacional o seu stop. Não adianta nada você ter um stop grande aqui e fazer uma operação muito longa, às vezes que você não vai carregar pro alvo final e fazer uma operação de 1 para 1. Payoff horrível, tá? Nosso ouro, grande ouro, região vendedora, né? Olha aqui que legal. Nosso ouro, nitidamente lá no 4 horas, ó, você consegue ver esse último rompimento, né? A gente chama esse último rompimento de boss. O que traz uma nova referência. Essa referência já está no movimento de mitigação, trabalhando num POI nosso vendedor. Então aqui seria uma entrada de risk entry e aqui o mercado está dando uma entrada de confirmação, tá? Vamos para 60 para a gente enxergar isso mais nítido. Olha aqui que bacana. Vamos apagar um pouco de coisa. Tá. Pontos de liquidez do H1. Você tem esse ponto aqui do topo que o mercado deixou. Então a gente tem regiões vendedoras acima desse ponto, tá? Lógico que os pontos aqui estão caros, né? Então é interessante a gente esperar uma confirmação aqui, não sair batendo a venda em qualquer lugar, né? Mas ó, o mercado vinha numa estrutura de fundos ascendentes, né? Até que ele faz um fundo descendente. Então a gente tem um choque dessa movimentação, né? O que traz esta movimentação de expansão, mitigação e expansão novamente. Então a gente entra numa estrutura aqui. Só que assim, o ponto de liquidez de H1 estava aqui. Ou seja, eu posso trazer essa referência, usar isso como liquidez, né? E a gente tem uma possível entrada de confirmação aqui, ó, onde o mercado está justamente. Tá? Ah, Luiz, não peguei essa entrada. O que eu faço? Você não pegou essa entrada? Você vai esperar uma confirmação. A gente está numa hora ainda, calma. Então, o que você vai esperar? O mercado vem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, e aqui ele começa a quebrar estruturas, ó, nessa acumulação feia, né? No 5 talvez a gente consiga enxergar melhor isso, ó. Tá vendo aqui? Então, o último fechamento aqui, a gente pode trabalhar como um choque, certo? O que acontece aqui? O mercado vem e cria essa estrutura pra gente. Ele acumula liquidez aqui, o que traz essa referência maior. E a gente usa todos esses pontos como liquidez acumulada, né? E valida, por exemplo, uma entrada de confirmação aqui, ó. Então, a gente tem essa estrutura vendedora. Inclusive, eu estou vendido desde sexta aqui, né? Então, eu estou vendido desde sexta nesta região, com alvos aqui no fundo. Posso estender esses alvos? Posso, tá? Não é errado eu fazer a extensão desses alvos. O que eu tenho que tomar? Meu stop já pode vir para o zero, porque eu tenho liquidez para cá, mas eu tenho que tomar cuidado que o mercado acumulou bem aqui também. Então, existe ponta de liquidez aqui, o que pode trazer operações para essa região acima. Deixa eu marcar nos 15 minutos esses pós. Vendo? Então, o que pode também trazer possíveis operações para essas regiões, tá? Ah, Luiz, não, eu tô fora disso, o que eu faço? Aí você vai tradar, eu te indico tradar este movimento, ó, esperar esse rompimento de fundo para confirmação de um boss, e aí você vai tradar essa movimentação, ó, tá vendo? Toda essa movimentação aqui, e vir caindo com ele, então você vai vir surfando com ele, ó. Ah, o que eu gosto de falar pra galera? Tem muita gente que tenta pegar uma operação aqui e carregar até aqui. Se tiver alguma notícia, pode ser que essa operação venha pagar no dia.
a tendência é que essa operação demore 1 a 2 dias inteiro. Só que o mercado, é difícil ele vir numa linha reta. O mercado ele anda em zigue-zague. Então, às vezes, dependendo do tamanho do range do mercado, eu prefiro vir tradando esses movimentos. Ó, trade aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Ó, você vem tradando essas movimentações, você faz 1, 2, 3 trades. Por exemplo, acumulou 1.500 pontos, sendo que esse trade daqui até aqui tinha 600 pontos. Tá vendo? Às vezes eu faço o dobro de financeiro aqui do que carregar só essa operação. Perfil isso. As duas operações estão extremamente corretas, tá? Mas é um perfil. Não tem certo e errado aqui. É o que você está disposto a segurar. O que acontece aqui? Aqui são operações mais rápidas. Gera menos ansiedade. Acaba mais rápido a operação. Você não fica naquela coisa mais afobada. Meu Deus. Aí o mercado tá aqui, ó. Começa a voltar. O que você faz naturalmente? Protege. Aí você sai num trade ruim. Não que seu payoff fica ruim, mas, pô, teu alvo era aqui. Você tava esperando, mas você viu o trade voltar um pouquinho, apertou o trade, saiu na onde você não queria sair. Então você não fez o payoff programado. Você fez o payoff que deu. Então, assim, não é melhor ficar tradando aqui, fazendo payoffs bons, entendeu? Então, assim, tudo depende da estratégia sua. É o que eu sempre falo pra galera. Qual é teu plano? Você definiu que teu plano é entrar aqui, sair aqui? Ponto. Realiza ele. Não muda ele no meio do plano. Seu risco já tá zerado, tudo. Deixa arder, entendeu? Deixa rolar o trade, beleza? O SDCAD, o que temos com esse cara aqui, ó? A gente tá com essa estrutura ainda, né? Vou pagar um post com isso aqui que tá meio embananado. Ó, a gente tá com essa estrutura. O mercado mitigou, foi lá naquele pós certinho, né? Na intersecção, a gente até falou dessa estrutura. E o mercado, ele vem quebrando uma estrutura de 60 aqui, ó. Né? O que internamente, ó, gera, ó, expandiu, mitigou. Boss secundário. Expandiu, mitigou. Tá aqui. Ele está numa região compradora. Onde estão os pontos de liquidez? H1. Pontos de liquidez H1. Lá em cima, né? Então a gente tem aqui essa estrutura de pontos de liquidez de H1. Temos uma estrutura de liquidez aqui. E beleza. Ele está interno aqui dessa acumulação que ele teve. Ele voltou para cá. Mas ó, é interessante que ele já está tomando esse ponto de liquidez. Ou seja, podemos esperar essa movimentação. O que mais que a gente pode esperar? Esse tipo de movimentação também, ó. É bacana. A gente tem um imbalance aqui no H1. Esse tipo de operação, a gente pode dar uma refinada nela. Opa, olha que bacana, é um POI. É um order block esse cara, perfeito, melhor ainda. Então tá pronto, tá aqui, ó. Você tem uma estrutura de compra nessa região. Alarmezinho. Agora, o que você pode fazer também, porque o mercado tá tomando essa ponta de liquidez, é esperar uma confirmação desse lado, ó. Rompeu, criou referência, tomou, veio. Aí você vem ter essa ponta, ó. Sendo que mesmo se entrar aqui já vai dar um payoff bem bacana, mas você pode estender isso aqui. Aqui é uma operação que você faz um payoff de 6 para 1 bacana, hein? Dá pra fazer uma bela de uma operação. Tá? Então coloquem alarmes aí também para isso. Tá certo? Áudio SD, gráfico. Deixa eu ver o gráfico de 4 horas. Esse tipo de gráfico aqui, ele me incomoda um pouco. Sabe por quê? Porque ele tá querendo ficar consolidado no macro. Repara, ó, ele toma a liquidez da ponta, ó, ele estica, toma a liquidez da ponta, estica, toma a liquidez da outra ponta, estica. Ele tá ficando tomando liquidez das pontas. Então assim, deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. O que é interessante? Vamos cair para 60. Aqui nesse caso é interessante as tomadas de liquidez das extremidades. Melhor situação que a gente tem aqui. Então assim, onde está as pontas? Você tem aqui. Você tem aqui. E o ideal é o mercado quebrar uma estrutura macro aqui, ó. Então assim que ele quebrar essa estrutura,
você vai cair para os 15, né? Então você vai cair para os 15 e esperar esse desenho, ó. É o melhor cenário para você bater confirmação. Se você quiser bater risque, você vai para regiões de extremidades, essa ou essa, tá? Essa é a situação que a gente tem em áudio. É um ativo que está menos bonito, então assim, eu deixaria ele meio por último. Tem ativo mais bonito, tem Shao mais bonito, tem Euro mais bonito, tá? Então eu deixaria ele meio de canto aí, caso apite, né? Dá uma olhada, óbvio, né? Mas não é o nosso ponto mais interessante, não. O STJPY manteve, né? Pontos de liquidez. Existe uma possibilidade aqui, ó. Essa e essa, essas duas compras dele, tá? Se a gente for vender só depois dessa extremidade, tá? Também não tem muita opção, não. Nosso S&P, legal, ó. Ele deu aquelas estruturas de boss secundário. Tá vindo para venda. Onde está a venda dele? Aqui acima desse H1, ó. Dessa liquidez de H1. Nossa, olha que formação feia de candles. Então assim, se a gente for vender, a gente vai vender aqui, ó. Venda em cima da liquidez de H1, stop aqui para cima. E a compra nossa tá aqui, ó. E o mercado já deixou a liquidez nossa, ó. A liquidez aqui. Liquidez de H1, inclusive. Então, essa é a estrutura de S&P. Não tem mais o que fazer. Não tem segredo aí, tá? Não tem segredo nenhum. O S100, nada. Não, ele não quebrou a estrutura que a gente queria. Mantém essa aqui, ó. Tá renovando estruturas. Tá? O que dá pra forçar em o S100 é isso aqui, ó. Vamos lá. Você vai forçar uma consolidação. Isso aqui como boss, você vai puxar essa referência, ó. Isso aqui dá pra forçar em S&P. A gente só vai vender depois que ele romper esse cara aqui. Mas enquanto isso a gente pode forçar essas compras, ó. Dá pra forçar. Tranquilamente. Tá? Porque às vezes o mercado entra em super tendência, a gente pega essas referências menores. E aqui tem uma estrutura que a gente chama de rally, de rally de alta. Consolidação, que é o base. E rally. Quando acontece isso, você pode pegar essa referência que rompeu a consolidação e expandir ela. Tá? Então essa é a estrutura que a gente observa também. Tá ok? Bacana? Vou deixar um alarme aqui. Então eu vou ficar de olho aqui. O S30, né? Ele tá vindo nessas referências mais micros. Então a gente pode ver esse último rompimento dele, o que gera essa nova referência pra gente. Ele tá fazendo uma acumulação aqui nos 15, ó, que vai ser um ponto de liquidez. Esse ponto de liquidez criado valida pra gente, por exemplo, essas regiões vendedoras, ó. Tá? E aí você tem a opção também do mercado fazer um choque aqui nessa estrutura. Fez o choque aqui, você desce com ele também, ó, por confirmação. Alvo lá no final. Certo? Deixa eu passar só em Bitcoin aqui rapidinho. E o mercado chegou na região que a gente desenhou, hein? E olha que beleza. Falei pra vocês deixarem ordem de compra aqui, ó, no Bitcoin. Olha aqui, pra quem faz hold, ó. O mercado chegou lá no nosso 65.300. Nossa, perfeição, cara. Coisa linda. Muito bonito, galera. É impressionante como funciona, né? Tá, essa é a nossa referência macro, tá? 4. Deixa eu tirar isso aqui. Eu deixei até em azul de outra cor porque tava bem interessante essa região. O que é importante aqui? Lá cai pro 60. Ó, e ele ficou bacana, hein? Porque o mercado ele tava topo descendente, topo descendente, topo descendente e ele já quebrou a estrutura. Muito bom. O que vai criar pra gente essa estrutura. Ponto de liquidez para quem não entrou. Pode ser que ele dê... Opa, isso é liquidez de H1. Pode ser que ele dê uma confirmação aqui, ó. Tá? Pode ser, pode ser. Não é certeza. Aqui, ó.
Pode ser que ele nem volte aqui. Caso ele não volte, você vai tradear nessas estruturas altistas dele, ó. Tá vendo? Usa a liquidez para sua execução. Beleza, galera? Boa semana, bons trades. Para quem vai se inscrever no evento, tá aqui na descrição, vou deixar aqui para vocês. Grande abraço, tamo junto. Qualquer dúvida, mandem nos comentários.